posição confortável. Respirar profundamente. E deixar o coração tranquilo, para que o Espírito venha nos falar através do Evangelho de hoje. Evangelho capítulo 11 nos fala: o amor é de essência divina, e desde o primeiro ato até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que, se pudesse constatar muitas vezes, o homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo, que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. O amor é um alimento da alma, assim como a comida é para nosso corpo. Sem comida, o corpo enfraquece, e sem o amor, a alma enfraquece. O amor nada sabe além do seu dever. Dever é um fardo, uma formalidade. O amor é uma alegria, um compartilhar. O amor é informal. Um homem que ama a si mesmo, respeita a si, e um homem que ama e respeita a si próprio, respeita os outros também. Porque ele sabe, assim como eu sou, os outros também são. Assim como eu gosto do amor, respeito, dignidade, os outros também gostam. O homem que ama a si mesmo desfruta tanto do amor, se torna tão contente que o amor começa a transbordar, começa a alcançar os outros. Se você vive o amor, você começa a compartilhá-lo. Ele vai se espalhando à sua própria maneira. Você não precisa fazer nada para espalhar. Assim, nessa noite, vamos pedir ao Deus Pai que esse grande amor encha nosso coração e que possamos espalhar a cada um que encontrarmos em nosso caminho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. que assim seja. E hoje conosco a nossa amiga Sandra Rosa. Boa noite a todos. Para que a gente esteja aqui na casa espírita, muitas vezes a espiritualidade passa um trabalhinho para nos trazer, porque a gente arruma 1000 desculpas para não vir. E se a gente entrou hoje aqui, é porque nós precisávamos estar aqui e escutar. Então, nossos espíritos protetores, eles tentam nos auxiliar, nos levando para bons caminhos. E hoje nós os escutamos, né? Quem está aqui atendeu ao pedido, ao chamado. Então, que eu consiga falar aos corações de todos vocês. O que eu preparei para hoje é o tema a lei de justiça, amor e caridade. E sem querer, né? Até arrepiou agora, a nossa amiga leu sobre o amor. Para que a gente possa ser justo, é necessário que a gente tenha amor. Porque justiça sem amor fica muitas vezes vingança. E é esse o cuidado que Deus tem para que a gente aprenda nas leis divinas, que são 10 as leis divinas colocadas no livro dos Espíritos, na parte que trata sobre as leis morais. E trata então da lei de justiça, de amor e caridade. Para que a gente aprenda a ser justo, é preciso que a gente compreenda todas as outras leis corretamente.
divinamente. E está na parte terceira do livro dos Espíritos, essas leis divinas. Do que trata o livro dos Espíritos? Quem daqui já leu o livro dos Espíritos, levanta a mão. Convido vocês a lerem, porque é um autoconhecimento. Quando a gente diz livro dos Espíritos, é o nosso livro. Nós somos Espíritos. Se a gente quer se conhecer, se a gente diz assim, não, agora eu quero tomar ciência de quem eu sou, a gente deve ler esse livro. O livro dos Espíritos, ele foi organizado com perguntas e respostas numa ordem de entendimento, de compreensão que Kardec colocou ali. Então, perguntas e respostas que todos nós já fizemos um dia para alguém ou para nós mesmos. Por que a gente está aqui? Por que a gente sofre? Por que Deus é injusto? Que não devia fazer isso comigo? Tudo isso são perguntas tratadas no livro dos Espíritos. A primeira parte trata sobre Deus. E diz que Deus ali, os Espíritos respondem para Kardec que Deus é imensamente justo. Justo, bom. Único, não existe mais de um Deus. Onipotente, pode tudo. Onipresente, está em todo lugar, em toda parte. E onisciente. E esse é nosso Pai. Porque nós somos irmãos de Jesus. Nós somos espíritos, irmãos de Jesus. E nós somos filhos desse Pai onisciente, onipotente, onipresente, que Jesus também tem essa qualidade de estar em vários lugares já num grau de desenvolvimento muito maior que nós. Um espírito mais evoluído. Não que Jesus foi criado diferente da gente. Jesus também teve o mesmo princípio da criação, só que ele é um espírito milenar, um espírito muito mais antigo que nós e que despertou mais rapidamente em todos os aspectos. Mas ele diz que todos nós somos seus irmãos e que tudo que ele faz, tudo que ele fazia, nós também podíamos fazer. Só que nós somos crianças. Deus cria constantemente, Deus não para de criar. E a primeira parte do livro dos Espíritos trata bem sobre isso. Quem é Deus? Da criação. Como que Deus cria? Por que Deus cria incessantemente? E o que é o mundo material? Porque isso que a gente vê constituído de matéria e um vazio entre um e o outro, os Espíritos dizem que não existe vazio. Que a gente pensa que é um vazio entre um e o outro, está tudo repleto de vida, só que de vida invisível, que em toda parte há vida, e que aqueles que a gente acha que já morreram e que se foram para sempre, estão entre nós, num estado de matéria. Tudo isso trata no livro dos Espíritos, tudo isso que eu estou falando, trata no livro dos Espíritos. Os Espíritos estão entre nós num estado material invisível a nós, mas que é matéria também. E o Espírito sente fome. O Espírito muito apegado à matéria, aqueles Espíritos recém-desencarnados ou que ainda não evoluíram, desencarnou, está do outro lado, sente fome, sente frio, sente saudade. E está num mundo paralelo ao nosso. Então, no livro dos Espíritos trata do mundo dos Espíritos, como que é o outro lado. E é se conhecer. Ler esse livro é ter consciência. Porque todos nós iremos desencarnar. E todos nós nos relacionamos diariamente com espíritos. Quem daqui já viu espíritos? Eu digo que todos já viram. Todos. Só que são espíritos encarnados. A gente vê espíritos constantemente. Tanto que quem é vidente, muitas vezes não sabe se está vendo um encarnado ou um desencarnado. Divaldo Pereira Franco, ele foi muitas vezes alertado pelo chefe dele, porque
Porque ele ia no balcão e ficava falando com uma pessoa que estava ali. O chefe chegava e dizia, você está louco, né? Com quem você estava falando? Mas o senhor não viu? Eu estava atendendo. Não tinha ninguém ali. E Divaldo não diferenciava quem era encarnado e desencarnado. Então, muitas vezes nós podemos estar falando com alguém achando que é encarnado e não é. E que é natural isso. Que é natural. Só se torna, assim, uma coisa sobrenatural quando alguém chega pra gente e diz assim, você está louco, você está falando sozinho. Não é. E crianças, quando tratadas de forma natural, na infância, que elas falam com o amiguinho invisível, elas estão falando com o amiguinho que ela vê. Que ela vê. Então, é só porque algumas pessoas não estão vendo, e aí ficam naquela coisa, meu Deus, a pessoa está louca. Não está. Este mundo existe, está numa outra dimensão e interfere no mundo dos encarnados. O mundo invisível interfere no mundo dos encarnados. É uma relação direta. Pergunta Allan Kardec para os espíritos. Os espíritos interferem na nossa vida? E a resposta é sim. Tanto é que na maioria das vezes são eles que vos dirigem. E agora vejam, nós não conhecemos isso. Quem tem medo de espíritos? Então a gente começa a se assustar com as pessoas, porque todos são espíritos, né? Mas é que a gente tem medo que de repente alguém apareça sentado na cama da gente, estava tudo, era só eu, e de repente tem alguém. Essa aparição de repente e saída é que causa, ai meu Deus, que medo, se isso acontecer. Mas só que é uma pessoa que chega. Essa relação natural, essa naturalidade que a gente vai trabalhando, estando direto no contato com os espíritos. Imagine que chega para você ali uma pessoa e que vem lhe pedir ajuda ou que está sofrendo muito e esse ser fica ali perto de você e você, não, sai de perto de mim, não quero nem lhe ver. É um espírito. Só que está encarnado, você está vendo, é um ser e você vai escutar, conversar com ele, procurar entender sobre o que você pode ajudar. É dessa forma que nós atendemos os espíritos na mesa mediúnica. À medida que a gente vai tomando consciência disso, a gente vai achando tão natural que a gente até se espanta de que muitas pessoas não acreditam, não aceitam que existe esse outro lado, o lado invisível, e que ele se imiscui na nossa vida. E que tem pessoas que são tão sensíveis aos espíritos que adoecem com a presença espiritual de entidades. Porque sabe que tipo de espíritos nos acompanham? Que tipo de espíritos, já que eles interferem na nossa vida diariamente, rotineiramente, que tipo de espíritos a gente tem perto de nós? De acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. A gente tem como companhia espiritual que andam conosco, que circundam ao nosso redor, espíritos que sentem e que pensam no mesmo padrão vibratório da gente. Se a gente ama, se a gente é caridoso, se a gente é bondoso, os espíritos que nos circundam também são do mesmo teor vibratório. Mas se a gente é vingativo, ou se a gente anda adoentado, angustiado, deprimido, alerta, alerta vermelho. Os espíritos que estão ao nosso redor são do mesmo teor vibratório. O que fazer diante dessa situação? Somos nós que atraímos, tá gente? Por afinidade, a espiritualidade para perto de nós. Então, de manhã, o primeiro pensamento que nós devemos ter é um pensamento que eu digo assim, que gira o botão sintonizador, que vai
fazer com que a nossa frequência do dia seja boa. São os pensamentos de gratidão. Acordar de manhã e agradecer, e abençoar, e fazer as coisas com boa vontade, já viram um botão da sintonia. Se você acordar de manhã com aquele aspecto de mais um dia, e que hoje vai dar tudo errado, e que as coisas só dão errado, pode ter certeza. São os mesmos espíritos e eles vão respondendo para você, como se alguém respondesse para você, é mesmo. A vida é uma porcaria, só dá coisa errada, é o mesmo padrão. Sabe como que a gente se reúne? Igual jogadores, igual torcedores de um time. Quem é Flamengo, vão tudo junto, né? E se reúnem com a camisa, tudo no mesmo padrão. Quem é Vasco, tudo do outro lado. Se dá uma briga, entre eles vira um umbral, que a gente diz. Uma situação vibracional terrível. Nós também nos reunimos por afinidade. Tanto é que os nossos amigos que a gente escolhe mesmo para conviver, são por afinidade. São pessoas que sentem, que pensam. Então, o Livro dos Espíritos vai discorrendo sobre isso, sobre essa afinidade, essa interferência do mundo espiritual. E por que nós estamos aqui encarnados? Aí é que vem a cereja do bolo. Por que nós, espíritos imortais, que somos energia pura, porque os espíritos descrevem. Eu, Sandra, estou usando esse corpo que tem cabelo, olhinho, narizinho, tudo dessa forma, mas eu não sou assim. Eu estou temporariamente utilizando um corpo para que vocês possam me ver e ouvir falar. Na verdade, nós somos luzes. O espírito é uma energia radiante, o espírito é energia pura, mas para que ele possa evoluir, ele se agrega à matéria, e seja aqui no mundo dos encarnados, no mundo material, ou no mundo espiritual, o espírito precisa estar associado a um elemento material para poder interagir entre um e o outro. E nós estamos encarnados porque no mundo espiritual nós não encontrávamos, nós não estávamos nos relacionando com as pessoas que nós tínhamos que nos harmonizar. Para a nossa evolução, porque a gente já é amor, mas a gente em essência, lá dentro, a gente já tem igual assim, ó, a semente de uma araucária. A araucária, que é o pé do pinhão lá, né? Para que ela cresça, ela tem uma semente. E a semente ali já está contida toda aquela árvore. Em nós já está contido o poder de sermos deuses, filhos de Deus, irmão de Jesus, de podermos fazer o bem e o amor maior. Só que muitos de nós ainda somos crianças infantis. Sabe, criança birrenta? A maioria de nós ainda é infantil, porque a gente é criança ainda. Dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, que na progressão dos mundos, na evolução dos mundos, o Espírito ele vai habitando vários mundos, vários planetas, encarnado, ora desencarnado, mas sempre aproximado, perto de um planeta. Na progressão dos mundos, nós que estamos no planeta Terra, nós somos crianças. Antes de nós habitarmos o planeta Terra, nessa fase que a gente estava no mundo primitivo. Então, na evolução dos mundos que existem para que a gente evolua, tem mundos primitivos e mundos de provas e expiações. Todo mundo fala que a gente está no mundo de provas e expiações. Primitivo não é mais, a Terra não é, a Terra um dia já foi. O mundo primitivo é o mundo inicial da Terra. Nós que somos muitos, assim, próximos da evolução dos habitantes do planeta Terra, nós só deixamos de ser homens macacos. Quem daqui ainda amarra o cachorrinho, deixa o cachorrinho na corrente lá no sol? Tá doido? Nem botar na corrente a gente não bota mais. A gente já bota o cachorrinho para dormir dentro de casa. Eu não coloco, tá? Eu deixo os cachorrinhos na rua porque tem muito pelo
E eu acho que cachorrinho bem tratado na rua também é feliz. Mas tem pessoas que nem na rua não conseguem deixar, tem que ser na cama. Quem daqui andaria com seu irmão acorrentado, ou então a pessoa lhe servindo e abanando? Porque onde você vai, você quer ter um escravo. Quem daqui andaria com um escravo? Não faz muito tempo, 100 e poucos anos atrás, quem não tinha um escravo era pobre. Ou era escravo, ou era dono de escravos. E era natural andar com uma pessoa assim. Hoje, o seu coração já se dói quando você vê alguém tratar mal o seu semelhante, que não valoriza a pessoa nos seus diversos padrões, nas suas diversas ocupações, você já se sente mal. Então, nós, habitantes do planeta Terra, espíritos encarnados, já estamos melhores. Mas nós ainda não somos bons. Nós ainda não amamos como Jesus. Nós ainda não temos aquele padrão de julgamento que é repleto de amor. Por isso que nós temos que ter leis aqui na Terra. Aqui na Terra nós temos que ter leis que regulam a nossa vida. Tanto é que no direito tem lei, tem o direito civil, o direito criminal, tem o direito, tudo dividido em varas para poder regular as leis, porque senão as pessoas se passam. Na área da construção tem que ter regras entre vizinhos, porque se deixar um vizinho constrói em cima do terreno do outro, bota a janela para cima do outro, tem que ter leis, regras que regulam. Quando a gente tiver melhor, não precisam essas leis. Aliás, existem muitas pessoas que elas são éticas, sem ter que ter essas leis tão rudes, leis que reprimem, leis que corrigem, que estão sempre sob observação de leis. Então, quando a gente fica analisando, será que eu estou agindo corretamente? E Jesus, então, colocou, que é o ser mais ético que esteve na Terra, nosso irmão mais evoluído, de que a gente teria o fiel da balança para saber se a gente está correto, quando a gente se colocasse no lugar do outro. Se a gente gostaria que fizesse para a gente aquilo. Só que tem pessoas que ainda não se amam, então não sabem nem se amar, nem se valorizar. Porque naquela lei que diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem muitas pessoas que nem se amam. Gente, eu sou amada filha de Deus. Cada um de nós é um amado filho de Deus. Se olhar no espelho e não se reconhecer apenas como corpo físico e entender que é uma experiência passageira na Terra, isso dá a compreensão de quem eu sou. Porque para mim me amar de verdade, eu tenho que pelo menos me conhecer. E para que eu ame Deus, para que eu possa amar a Deus, um poder invisível, um ser que tudo sabe, que tudo pode, como que eu posso entender Deus se eu nem me entendo? Então dizem os Espíritos que as leis divinas são sábias e regulam toda a nossa existência. Deus não precisa ficar fazendo julgamentos. Tem um romance que até é muito pesado para muitas pessoas lerem, mas que é muito esclarecedor, que é Memórias de um Suicida. É danadinho de ler, porque quando você começa a ler esse livro, Memórias de um Suicida, vai contar a história dos suicidas. E aí você vai sofrer, porque é incrível a capacidade que os médiuns têm de pegar a caneta e escrever desses romances e fazer com que a gente viaje. No livro Paulo e Estevão, que é outro romance maravilhoso, você consegue sentir o cheiro, só pela descrição em que o Espírito faz através da psicografia de Franciscano Xavier, você sente o aroma, o cheiro, você se vê caminhando pela descrição do romance. Pois nesse livro,
Memórias de um Suicida acontece a mesma coisa, né? Só que descrevendo o Vale dos Suicidas, a região em que os suicidas ficam logo depois que desencarnam. E muita gente diz assim, ah, então tem inferno, porque a pessoa que se suicida vai para o umbral, que é uma região em que os suicidas ficam. Gente, quem daqui já ouviu falar de rave aqui na Terra? Rave. Conforme o lugar e o momento, é um verdadeiro inferno. Se você vai numa briga de times de futebol, naquele momento está um verdadeiro inferno. Pessoas que se reúnem na mesma sintonia, padrão e pensamentos, criam ao redor de si um verdadeiro aspecto infernal, umbral, né? Então, é um momento, é um lugar de passagem de desencarne em que os espíritos, nós que desencarnamos, vamos estar junto com todos que pensam como a gente. E quem está no Vale dos Suicidas estava naquele sentimento de não querer mais viver, de tirar a própria vida, então estão relatando ali. Entre eles, então, está Sobral, que era um português lindo, um moço lindo. Quando eu falo moço lindo, cada um imagina um moço lindo. Lindo, inteligente, que estudava em Coimbra, muito inteligente, tirava notas muito boas e tinha uma mãe analfabeta. Então ele ridicularizava a mãe. Ele era altamente inteligente, bonito, belo, e ele casou com uma mulher muito rica. Teve com ela 3 filhos. E esses 3 filhos e essa moça riquíssimos, de repente não valorizou mais, ele não deu mais valor. Ele começou a ir para a rua, para a noite, para a balada. E a balada encanta, e conforme os amigos que você tem, você perde a cabeça. E ele se apaixonou por uma mulher da noite. E depois ele descrevendo lá, naquela região que ele estava, e ele vivenciando e relembrando isso, ele reconhece que ela era fútil, que ela era danada, mas ele se encantara com ela. E ele se apaixonara por ela. E ela lhe tirou tudo que ele tinha de dinheiro. Tudo, tudo, deixando ele na miséria. E fugiu com um brasileiro. E ele então, muito revoltado, descobriu onde ela estava, foi até lá e implorou de joelhos para que ela voltasse para ele. E ela riu. Onde já se viu? Não quero mais nada com você. Ele então, revoltado com isso, foi lá e enforcou ela. Matou-a. Em seguida, ele olha para o que ele fez e ele era apaixonado mesmo pela mulher ainda. Ele se arrepende do que fez e se enforca com os lençóis da própria casa onde a mulher morava. Se viu no mundo espiritual com aqueles pensamentos últimos, porque quando você desencarna, você não desaparece, você não acaba com as suas dores, você não acaba com as suas angústias, você apenas muda de plano e com as lembranças vívidas. E ele não conseguia esquecer do ato praticado, olhava para as mãos e olhava para si mesmo e com o sufocamento e não conseguia vivenciar aquilo tudo. E todos eles naquela região, cada um com as suas reminiscências. Cada um aí mostrava as lembranças de Camilo Castelo Branco, mostrava outros o que eles tinham feito. Só que eles já estavam numa situação de pedir socorro, ajuda, humildade, começaram a pedir, porque quando a gente não está bem, mesmo lá no mundo espiritual, no Vale dos Suicidas, para que a gente saia, para que você saia de um padrão de depressão, para que você saia daquele engavetamento que você se põe, porque somos nós que nos colocamos, gente. Quando você se coloca, ninguém colocou um suicida no Vale dos Suicidas. Deus não ficou ali pegando, nem São Pedro, pessoas dizendo, você vai ficar aqui. Não. Você é atraído vibratoriamente para o lugar pela sua atração vibratória.
Então, quando você está num quadro depressivo, quando você está mal, para você sair, é você que tem que sair. Então, no Vale dos Suicidas, eles já estavam no ponto de pedir ajuda. Me perdoa, eu me arrependo, eu quero sair dessa situação. A caravana de Maria, porque Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela lidera uma caravana que fica passando por essas regiões e retirando espíritos desse vale e levando para tratamento. E lá, então, eles são recompostos no seu quadro perispiritual, eles são energizados e começam a estudar para saírem daquela situação. Não existe lugar que não tenha trabalhadores do bem e do amor. A gente é que se encolhe e fica. Mas quando você para, eu quero sair. Quando você diz, eu quero sair, alguém puxa. E foram levados. Só que entrando lá, naquele local de tratamento, eles começaram de novo a relembrar, cada um contar de novo. Sabe quando você entra aqui na casa espírita e cada um começa a falar da sua dor? Porque eu sou mais sofrido, porque eu sofri, porque eu morri. Vai baixando o padrão vibratório do ambiente. Eles foram alertados. Não fiquem lembrando do passado. Não se lembrem do passado aqui dentro. Porque vocês estão adensando esse local. E levaram eles para estudo. E nesses estudos, então, foi que Sobral descobriu que se ele reencarnasse, ele ia esquecer de tudo que ele tinha feito. Porque ele não conseguia mais olhar para suas mãos. Essas mãos mataram Eulina, eu não consigo mais me perdoar, e ele não conseguia nem respirar. Ele descobriu que se ele reencarnasse, ele ia esquecer. Sabe por que a gente está encarnado? A gente pediu para esquecer. Para reencarnar com os inimigos próximos da gente. Porque Sobral reencarnou. Na hora em que ele reencarnou, pela condição vibratória dele, as mãos minguaram, ele perdeu as mãos. Não foi Deus que tirou. Pela condição vibratória, ele plasmou um corpo sem mãos e com problemas respiratórios, porque eram essas reminiscências dos pensamentos dele. Nós que nos mutilamos. Esse corpo fui eu que construí. Não é culpa de papai, mamãe. Herança genética, sim, porque a gente vem na família que vai dar a condição genética para que eu cumpra aquilo que eu tenho que cumprir. Atraído. Então ele se viu reencarnando sem mãos e passado 40 anos, Camilo foi levado pelo seu mentor espiritual até onde que Sobral tinha reencarnado. Ele estava numa favela, uma situação de muita pobreza, de muita humildade, já com 40 anos. E ao lado dele tinha uma moça, mais ou menos da mesma idade, que lhe dava medicamento porque ele não tinha mãos e problemas respiratórios terríveis. E aí o mentor espiritual explica para Camilo. Sobral reencarnou. Quando a mãe dele viu a condição que ele reencarnou, abandonou, não quis ficar com a criança. Uma senhora muito pobre, apiedada dele, pegou-o para criar. E essa senhora já tinha uma filha, que é essa moça que você vê ao lado, que é a irmã de criação de Sobral. Sabe quem é essa moça? Eulina. Eulina, que chegando na espiritualidade, recebendo aulas, viu que ela foi a causadora de tudo. Ela desencadeou tudo. Então, coisas que a gente acha que não, a justiça humana não vai equiparar. Poxa vida, o cara pronta, faz, rouba e não paga. Está tudo aqui, na consciência. Nós mesmos vamos atraindo para nós por situações kármicas, por situações de afinidade, vibratoriedade, lá na frente, a consequência daquilo que a gente mesmo fez. Lei de ação e reação. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele não fica regulando cada um de nós e dando sofrimento, não. Apenas estabeleceu leis. Ah, mas eu não queria essa lei de ação e reação, porque cada coisa que eu faço, lá vem a resposta. Gente, eu não posso mentir, eu não posso falar nada, porque o meu castigo não vem na outra vida, o meu castigo vem imediatamente.
Não sei se tem pessoas que assim, eu não posso fazer nada, o meu castigo vem rápido. Por que tem pessoas que o castigo demora, né? Eu fico me questionando. Mas eu acho que quanto mais consciente a gente é, a resposta vem de imediato, porque a gente já fica, mas eu fiz alguma coisa de errado, fiz alguma coisa de errado. A culpa já vem. A justiça divina, ela não falha, mas não é no sentido de que Deus nos direciona. São leis harmoniosas que regem todo o universo e não só na Terra, porque são muitos os mundos habitados. A gente está num planeta chamado Terra e ainda tem mais, que eu vivo falando, né? A gente ainda está habitando um país muito bom. Quem daqui queria ter reencarnado no Afeganistão? Mulherada ia andar de burca, modelito maravilhoso. Os homens de arma e pedra na mão, para apedrejar. Crianças já nascem com armas. Ou lá naquele país que teve maremoto, terremoto e vulcão e tudo, nós não temos. Nós temos grandes escândalos morais. Mas por que a gente reencarnou num país nessa condição evolutiva? Atraído karmicamente para estar vendo isso? Para que a gente aprenda as consequências. Para que a gente não faça os mesmos erros. E a maioria dos habitantes do Brasil é bom. A maioria é bom. Se vocês vissem o que eu vi, eu não gosto muito da Globo, não fico nem fazendo muito propaganda, mas parece assim que quando é pra gente ver, a gente liga, né? Sexta-feira passada teve o Brasil que eu quero no futuro. Muito bom, gente. Muito bom. Mostra como que o povo brasileiro, na simplicidade, quanto mais simples, mais generoso, quanto que ele reparte, quanto que ele divide, o quanto que o povo brasileiro é lutador, é feliz. Quantos... Eu, no meu bairro, na minha rua, eu não conheço nenhum bandido. Não tem nenhum bandido na minha quadra. Na quadra de vocês, onde vocês moram, quantos bandidos tem? Por que tem tanto bandido que eles falam nas estatísticas? Não tem tanto assim. É porque eles ganham a mídia. O mal ganha a mídia, mas a bondade, a generosidade, o valor humano não ganha. A maioria é bom e essa maioria é que vai fazer a transição do planeta de provas e expiações para a regeneração. Então, quanto mais nós formos bons, éticos, caridosos, a gente vai ser mais justo, mais ético, a gente vai cuidar para não poluir os rios, o ar, a gente vai fazer corretamente, trabalhar corretamente, abençoar o trabalho e valorizar o trabalho de todos. Aí está o valor da ética, do amor, da caridade. Essa é a mensagem da noite de hoje. Uma boa noite para todos. Muito obrigada, Sandra Rosa. E agradecendo todo esse aprendizado, vamos nesse momento fazer a oração do perdão. Pois cada um de nós precisa se auto-perdoar para que realmente possamos amar-se e deixar esse amor fluir para o mundo. Então vamos fechar os olhos e ouvir a oração do perdão. Mestre, permita que meu coração perdoe. Permita que meu pensamento encontre meios para convencer-se à resignação. Pois, entremeada a dor e o sofrimento, mesmo assim, eu te perdoo. Te perdoo e te peço perdão, assim como Deus nos perdoou. Peço que aceites o meu perdão, que agora te direciono, e que será levado a ti pelos anjos da justiça divina, que é a justiça de Deus. Por isso é que te peço perdão e te perdoo. Eu perdoo e peço perdão a todos os meus irmãos em Cristo que um dia eu possa ter tido atritos sentimentais, sexuais, conjugais, familiares, profissionais, financeiros, religiosos, sociais, ou que os tenha ferido fisicamente, nessa existência ou em existências passadas que se entrelaçam em minha vida espiritual
terrena e que hoje me adoece karmicamente. Nesse momento te perdoo, te liberto, te deixo partir, para que possamos assim ser felizes. Desejo a ti paz, saúde e despertar espiritual. Obrigado por essa oportunidade de me retratar diante de ti, agora meu irmão e amigo amado. Muito obrigado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja.